E aí galera do canal Só Música, eu sou o Marco. Se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho, não se esqueça de deixar o like e compartilhar. Rumo aos 200 inscritos. Hoje vou continuar contando a minha história musical. Para quem é novo no canal, dá um pulo na descrição que tem o link do vídeo anterior. E agora vamos para o vídeo. Fui! Hoje vou falar de um álbum que conheci depois que eu ouvi uma música que foi gravada por outra banda. É o álbum que fecha o período punk dessa banda que compôs a música. Esse álbum tem letras muito atuais, né, que falam do momento que vivemos atualmente no nosso país em relação à política, a roubo, corrupção. Na minha opinião, tem um dos maiores compositores do rock nacional, tá? Com letras fantásticas. Esse álbum ele foi gravado em 1987, é o terceiro álbum da banda. Eu estou falando do álbum Que País é Esse, do Legião Urbana. Após uma semana de noticiários de corrupção, de roubo, de sujeira no nosso país, né, na política e em outras áreas também, lembrei da música Que País é Esse? E percebi que a letra é muito atual. E resolvi falar, sabe, desse álbum. A banda era formada por Renato Russo, Dados Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha. E eu conheci o Legião Urbana de uma forma engraçada. Eu ouvi a música Química, tocada pelo Paralamas do Sucesso em 1983. E amei a música, né? Era um hino, né, dos estudantes. E só um tempo depois que eu vim saber que essa música era do Legião Urbana. E acabou saindo num álbum de inéditas que foi de músicas que sobraram de 78 a 87. E essa música eu amei. É uma música que fala dos caras, da gente que vai fazer o vestibular. E eu estava naquele período, né, me preparando para o vestibular. É muito legal. Esse álbum, Que País é Esse? É um soco no estômago. Ele é maravilhoso. Ele fecha um período punk da banda, né? Infelizmente, por causa das confusões que estavam acontecendo nos shows do Legião Urbana, que aconteceu em Brasília e alguns no Rio de Janeiro, meus pais não deixaram assistir. Eu considero esse álbum muito bom. Cara, a maioria das músicas são excelentes. Eu acho o álbum um clássico, daquele que você tem que ter em casa e ouvir sempre, né? É muito atual. Parece que o Renato Russo estava anos-luz da gente. Ele era formado em jornalismo pela prática, né? Ele era um professor pela prática, tinha um sonho de ser um artista. Renato Russo fez uma parte do rock nacional que um bom roqueiro exigia musculatura intelectual. Ele disse uma certa vez que ele escrevia para as pessoas compreender, seja da Vila Rica do século XVIII a uma grande metrópole japonesa hiperfuturista. Esse álbum tem algumas músicas do grupo Aborto Elétrico, que após a separação deu origem à Legião Urbana e Capital Inicial. Apenas as músicas Angra dos Reis e Mais do Mesmo foram feitas na época do lançamento do álbum Que País é Esse? Apesar da reabertura política de 1985, as faixas Que País é Esse?, Faroeste Caboclo e Conexão Amazônica, elas foram proibidas a execução pública e radiodifusão. Isso porque elas eram consideradas inadequadas para a época. Tem uma outra música interessante, Química. Ela foi escrita em 1981 para a banda Aborto Elétrico. E ela ocasionou uma briga que originou o início do fim da banda. Renato Russo mostrou a banda para o baterista Fê Lemos, que achou a música horrível. E disse que Renato tinha perdido a criatividade dele de fazer música. Renato Russo ficou irritado com a crítica e saiu do Aborto Elétrico. Durante a gravação do álbum Que País é Esse? Começou um conflito entre o baixista Renato Rocha, o restante dos integrantes da banda e a gravadora MD1. Por quê? Renato Rocha se atrasava constantemente,
ele não conseguia executar as partes que ele tinha que tocar no baixo, que Renato Russo queria, fazendo com que a banda tenha se arrependido de tê-lo contratado. Como sempre, vou falar das músicas que mais gosto. Nesse álbum, que tem 9 músicas, vou falar de 7 músicas que eu gosto mais, né? A primeira que eu vou falar, música, é que dá nome ao disco. Que País é Esse? Ela tem uma entrada com bateria, guitarra, baixo muito bem feito, num ritmo muito legal e rápido. E tem um riff de guitarra que todos conhecem. A letra, ela é muito atual. Ela, mesmo tendo sido composta em 1978, 79, ela é muito atual. E ela fala da corrupção, da sujeira nos 3 poderes, na política, em todos os lugares do Brasil. Renato não lançou essa música anteriormente porque ele tinha a esperança que a situação mudasse. Mas, infelizmente, a situação do nosso país não mudou. A próxima música que eu vou falar é Conexão Amazônica. Ela tem uma batida forte, bem ritmada, é bem legal. Às vezes lembra os tambores. Ela tem uma guitarra ao fundo muito interessante. É uma levada punk, sabe? Ela trata dos assuntos das drogas. Evidente nos versos, a cocaína não vai chegar. Era o tempo de uma rota de drogas que passava por Manaus até Brasília. E traz uma imagem dos jovens daquela época em Brasília, nos barezinhos, consumindo drogas. É uma música muito interessante de se ouvir, o ritmo bem legal. Agora vamos falar da música Tédio com T Bem Grande Pra Você. Essa é mais uma canção brasiliense, né? Trata-se do marasmo, do tédio de se viver em Brasília nos anos 80. Fala da rotina dos adolescentes. Nesse contexto tem-se a visão de um jovem que quer se divertir na capital e não tem muita coisa para fazer. Trata do fato também deles viverem na mesma cidade que o presidente da República. Ela tem um ritmo muito forte e rápido, é muito gostoso de se ouvir, muito gostoso mesmo. Agora vou falar da música que me levou a conhecer o Legião, né? Química. Essa música era o hino dos estudantes dos anos 80. É um grito de guerra dos vestibulandos, a toda aquela angústia, aquela pressão da vida estudantil, de você passar no vestibular. É uma passagem, um ritual de passagem que leva o adolescente ao mundo adulto. É uma aflição do adolescente, da juventude em passar, né? Só quem já fez vestibular entende um pouco o que quer dizer essa música. Ela tem um ritmo muito rápido, uma guitarra, que eu adoro, sabe? É bem alucinante. E tem uma segunda voz de fundo que eu gosto muito. Essa segunda voz me dá aquela sensação do adolescente querendo gritar, sabe? Se libertar. É bem show de bola. Gosto muito dessa música. Agora eu vou falar da música Eu Sei. Ela é uma música, na minha visão, de uma interpretação difícil. Ela aborda uma conversa pelo telefone, né? É uma linguagem adolescente, mas entre os seus versos, sabe, é como se tivesse algo mais. Percebe-se na letra que ela é um diálogo, né? Um eu poético que se comunica com outra pessoa. É um ritmo muito gostoso de se ouvir. A voz do Renato Russo nessa música está perfeita, perfeita. Vou falar agora, na minha opinião, de um clássico. É uma das canções que eu mais gosto do Legião Urbana, Faroeste Caboclo. Ela tem 159 versos, não tem nenhuma repetição, estrofe. Ela trata de uma letra que conta história. Ela está mais para uma prosa do que para mais uma parte lírica, né? Ela não tem uma métrica para adequar a melodia, melhor adequar a melodia. Ela acaba virando um poema com personagens, é um foco narrativo. É bem interessante.
Ela conta a história de João de Santo Cristo, que ao ver toda a sua família ser morta, se rebela, vai para Salvador, aí lá encontra um retirante que quer ir para Brasília, aí pede para o João em seu lugar, aí ele vai para Brasília, quer começar uma vida nova, encontra dificuldades financeiras, acaba virando um traficante, aí vai seguir o Pablo, e depois ele tenta se redimir, aí se apaixona por uma mulher chamada Maria Lúcia, aí ele se vê ameaçado por um homem rico, influente, aí ele, para se proteger, ele decide trabalhar no contrabando de produtos bolivianos, se armar para poder enfrentar esse cara, acaba se distanciando de Maria Lúcia, aí ele vai morar longe, em Planaltina, e quando ele volta para ver Maria Lúcia, ela já estava grávida de um traficante rival chamado Jeremias. Aí, sabe, aí ele resolve marcar um duelo com Jeremias em Ceilândia, e ele leva um tiro pelas costas, e agonizando ainda acaba matando Jeremias, e Maria Lúcia se arrepende, e se mata, né? A música, ela começa num ritmo lento, e depois ela vai, do meio para o final, vai acelerando, e termina de forma espetacular. Essa música tem 9 minutos e 30. E é uma música, cara, que eu escuto ela, canto ela, sabe? É linda, é linda. A letra é uma coisa, não sei se é verdade, se foi baseado em fatos reais ou foi imaginação do Renato Russo. Só considero essa música uma das mais bonitas, né, que eu já ouvi. A última música que eu vou falar é Angra dos Reis. É uma música que fala sobre a usina nuclear de Angra dos Reis. Fala do que Renato Russo não era a favor dela lá, né? Fala da incerteza, da insegurança, que aqui se confunde, né, com as incertezas das questões da energia nuclear. Ela tem um ritmo bem lento, uma voz muito bem colocada, muito gostosa de se ouvir. É uma música que eu gosto de ouvir, sabe, que me faz pensar sobre energia mesmo, nuclear, os prós e contras, é bem legal, bem interessante. Eu amo muito ver esse álbum. Ele me lembra muito a minha adolescência. E foi uma época muito boa. Se você tem alguma história desse álbum, alguma música que tenha alguma história legal, conte pra gente nos comentários, vai ser legal conhecer vocês um pouquinho. Se você tem interesse em conhecer mais desse álbum, veja os links abaixo e levarão a todas as músicas, você vai gostar. Galera, valeu pela companhia, semana que vem estaremos de volta com outro álbum em banda. Fui!